E aí, tudo jóia? Bora aprender um pouquinho mais de conteúdo? Essa aula eu quero mostrar para vocês algumas coisas importantes a respeito de cores. O que eu quero passar para você com essa aula é o seguinte: você não precisa se preocupar em comprar centenas de cores, em centenas de tubos de cores, porque realmente são inúmeras a quantidade de cores que tem no mercado. Um amarelo, por exemplo, tem, sei lá, 4, 5 variações de amarelo, 4, 5, 6, 7, 10 variações de azul, variações de vermelho e por aí vai. O que eu quero nessa aula é transmitir um conteúdo para você entender que às vezes com 4 cores, apenas 4 tubinhos de cores, e eu vou passar para você essas cores aqui, ó, o vermelho, o azul, o amarelo e o verde. Você trabalhando com essas cores aqui já está ótimo, você não precisa se preocupar em ficar gastando rios de dinheiro comprando mais e mais cores. Também quero aproveitar nessa aula te mostrar como eu faço para montar a minha bancada. A superfície da minha bancada é de vidro, ela é toda colorida tal porque eu trabalhei uma decoração embaixo dela. Mas enfim, se você tiver uma peça de vidro para você usar como bancada, é ótimo, porque o vidro é muito fácil para depois a gente limpar, para depois a gente jogar um álcool, passar uma toalhinha, um pano, um papel toalha umedecido em álcool 70 para poder fazer aquela limpeza geral. Nessa aula você vai usar algumas coisas, que é o seu borrifador com água, plástico filme e uma folha de papel toalha, beleza? Então eu vou mostrar para vocês como eu faço, como eu gosto de estar montando a minha bancada para poder trabalhar. E o que é importante você entender sobre essa aula é o seguinte: tudo que eu vou fazer aqui em cima da montagem com plástico filme, você precisa entender que esse material que você vai colocar aqui em cima do plástico filme, que são as tintas que vão ter contato com o sangue do seu cliente, isso tudo depois é descartável, é tudo jogado fora, beleza? Então vamos lá. Joga um pouquinho só, algumas borrifadas de água, só para deixar um pouquinho molhado, um pouco úmido. Pega o plástico filme. Vocês estão vendo que eu já estou de luva, eu gosto de fazer isso de luva, porque essa área aqui, ela não pode ter contato, ela não pode ficar suja. É uma área que tem que ser extremamente estéril. O plástico já fica colado, ele já fica grudado na mesa, porque é uma superfície de vidro que está úmida, porque a gente borrifou a água, certo? Deixa o papel toalha ali, em cima dessa primeira camada de plástico, e aí eu coloco uma segunda camada, que é para esse plástico segurar o papel toalha. E depois eu coloco uma terceira camada em cima do plástico. Lembrando que essa área onde está o papelzinho branco, o papel toalha, é onde eu vou colocar a vaselina, onde eu vou colocar a minha máquina de tatuagem toda preparada, vou colocar as tintas todas preparadas também para poder fazer a aplicação da tatuagem. Ao final da tatuagem, tudo que está aqui, que a gente está usando em cima desse plástico, vai para o lixo, é descartável, é jogado fora, beleza? Bom, enfim, deu para sacar que aqui nesse local a gente vai colocar vaselina, vai colocar mais papéis toalhas para a gente estar usando, vamos colocar os batoques com as tintas, o material que você vai estar usando para fazer uma aplicação de uma tatuagem, você vai deixar nesse local. E esse local, depois que você usou tudo, pega, embrulha, deixa tudo embrulhadinho, pega o plástico, vai desgrudando ele, embrulha tudo e joga naquele lixo especial, que depois na aula de biossegurança vocês vão entender melhor o que se trata esse lixo especial, ok? No caso dessa aula, o que eu quero mostrar para vocês são algumas misturas de tintas. Então a gente vai misturar vermelho com azul, a gente vai misturar vermelho com verde, vermelho com amarelo, amarelo com azul, verde com azul e por aí vai. Vamos fazer algumas sequências de cores, de misturas, para que você entenda que com poucos tubinhos de tinta colorida você consegue fazer outras cores. Quando você às vezes pensa, pô, como é que eu vou fazer para arrumar um roxo? Como é que eu vou fazer agora para arrumar um marrom? Tá tudo aqui na tua mão e você vai conseguir fazer essas outras cores. Eu tenho um azul forte, um azul que é, no caso desse azul é o azul médio, que é um azul mais escuro, que é um azul mais claro. A gente não tem o laranja, só que se a gente usar essas duas cores, a gente vai conseguir o laranja que a gente quer. Eu quero um verde mais claro, vamos pegar o verde e misturar com o amarelo. E assim a gente vai fazendo algumas misturas e através dessas misturas você vai ver que você não precisa ter muitas cores de tinta. E o que é legal você entender dessa aula é o seguinte: todos os tubinhos eles têm uma data de validade. E depois que você abre ele vai durar no máximo ali pela Anvisa 6 meses.
E se você não acabou de usar todo esse tubo de tinta, ele é jogado fora. Porque não é legal você estar usando esse tipo de tinta já que ela venceu. Porque é uma regra da Anvisa, tem um determinado tempo. Depois que você abriu, é 6 meses. Isso vai estar na bula. Porque todos os tubinhos de tinta vêm numa caixinha como essa. Daqui é da Electric Ink. Ele vem lacrado, vem tudo certinho, bonitinho, limpinho e vem com uma bula. Aqui nessa bula tem várias e várias especificações. Um conteúdo legal que é legal você tá lendo para adquirir mais conhecimento, ok? Aqui, por exemplo, ó, eu acho que dá para pegar aí, né? Validade ali, ó, por 180 dias após aberto, manter o produto fechado. Aqui tem a validade dele. Ou seja, depois que você deslacrou, que você abriu, esse produto vai durar 6 meses, mesmo que você não use. Porque é isso que eu sempre aconselho a galera, principalmente quem está começando. Compra tubos pequenos de 15 ml do colorido e não precisam ser várias cores. Compra essas 4 cores primárias, o verde, o vermelho, o azul e o amarelo. E com essas cores, e é lógico, um preto linha e mais o branco e o diluente. Você tendo isso de tinta já está ótimo, está perfeito para você começar. Começou a ter mais cliente, começou a ter a agenda cada vez mais cheia, aí você pode investir melhor em tubos de 30 ml, em outras cores, se for o caso. Mas para começar, essas 4 cores está ótimo, está excelente. Bom, vamos lá. A gente vai usar nessa aula aqui esses tubos de tinta, que são os tubos de tinta que eu sempre indico para quem está começando, tá? É um branco, um amarelo, um verde, o vermelho, o azul, um tubinho de diluente e o preto, tá? Como eu digo, o preto não precisa ser o grande para você que está começando. Pode comprar um preto linha de 15 ml ou de 30 ml. Aliás, todos que você for comprar, de preferência, se você puder comprar de 15 ml, eu te aconselho. Acho que é melhor para quem está começando. Depois você pode pular mais para frente para os tubinhos de 30 ml e comprar até outras cores. O conteúdo dessa aula é sobre as cores que a gente vai conseguir criar usando essas cores que nós temos na nossa lista, tá ok? O que é importante também, na hora que você for comprar, compre sempre da mesma marca. Seja da Ironworks, seja da Electric Ink, que no caso são as tintas que eu estou usando, seja da Viper, enfim, tem vários nomes, várias tintas aí, várias empresas no mercado. O importante é você ver se essas tintas já têm a liberação pela Anvisa, se é liberado no Brasil a utilização dessas tintas, ok? Nessa aula a gente vai usar também alguns batoques para poder colocar a tinta, batoque médio, algumas hastes flexíveis, tipo cotonete, né? Um mixer, que é para bater e mexer a tinta dentro do potinho, do batoque. Aqui é para você conectar. Deixa eu te mostrar já como faz isso. Coloca aqui, ó, nessa partezinha aqui do mixer. E aí ele vai girar. E aí é só colocar com cuidado dentro do batoque para poder mexer a tinta. De preferência que ele fique lá no fundo, mas não muito no fundo para não ficar encostando muito também no batoque, ok? E nem nas laterais também. Aí você gira mexendo assim bem no centro, bem no meio. E essa hastezinha aqui de metal, que na verdade é uma haste que a gente sempre tem, que vem junto com a biqueira. Aqui é só você tirar, você vê que aqui tem um pouquinho de estanho, você vai retirar a agulha. Caso você não queira de início gastar dinheiro com mixer, você pode pegar uma das suas agulhas. Tira a agulha com alicate, protege ela com uma fita crepe para você não se machucar, não ferir o seu dedo. Pega um alicate, ou até mesmo com a mão você consegue entortar e quebrar ela, porque esse estanhozinho aqui é muito fácil de quebrar. E com essa parte aqui, você vai colocar dentro do batoque, gira para um lado, gira para o outro, segura o batoque, gira para um lado, gira para o outro, e assim você consegue mexer a sua misturinha de tinta para não ter problema de um pigmento não ficar bem misturado com o outro. Lembrando que o ideal é que todo o seu material esteja bem embrulhadinho com plástico filme, que a gente vai estar mexendo com tinta. Tinta vai fazer uma baita sujeira. E aí o que acontece? Às vezes você suja um tubinho de tinta de verde e de amarelo, um azul com vermelho. Sem falar também nessa questão de contato. Sempre que a gente for trabalhar com material, usa luva para não ficar tendo contato com bactéria, para não haver uma possível contaminação, tá bom? Porque esse material você vai utilizar no corpo, você vai utilizar na pele de outras pessoas. Bancada sempre protegida com plástico filme também. Depois que a gente fizer todo o esquema de algumas misturinhas e você vai descobrir que dá para fazer algumas cores usando somente essas tintas, aí no caso a gente vai fazer algumas, vamos dar um jeito de clarear um pouco o preto, fazer o preto sume,
Consume 1, 2 e 3. É legal também você, na sua casa, fazer essa tabelinha aqui, ó. Faz uma parada parecida com essa. É uma folha de sulfite, você vai riscar uma linha em cima com a régua, onde você vai colocar o nome de cada cor, tá? E as misturinhas que a gente vai estar fazendo. E a quantidade de gotas, e aí você vai ver o resultado. Depois eu vou te mostrar como se faz isso usando as hastes flexíveis, tá bom? Antes de eu começar as misturinhas, deixa eu já te mostrar uma informação importante. Como eu disse antes, em todos os nossos tubinhos, ele tem as datas de validade dele, e aqui ele vai estar especificando que são 180 dias após aberto, ok? Então, depois de 180 dias você precisa jogar fora. Isso daqui é um diluente. Você abriu, quebrou o lacre, vai estar isso daqui, ó, essas especificações aqui, ó, primeira semana, segunda, o mês e o ano que você abriu. Então você vai pegar uma caneta e vai fazer uma marcação nisso. Aqui no caso, eu estou na última semana de julho de 2020. Então você abriu hoje, marca hoje. A gente nunca sabe quando um cliente vai querer olhar isso, a gente nunca sabe quando o estúdio vai ser visitado por algum agente da vigilância sanitária. Eles vão querer ver essas informações, tá bom? Por exemplo, aqui eu já marquei, peguei a canetinha e marquei. Quarta semana do mês de julho de 2020, ok? Ou seja, em janeiro, isso aqui já era. Se eu não usei, eu preciso jogar fora, em janeiro de 2021. Bom, as tintas que eu estou usando, o amarelo canário da Electric Ink, o azul médio, o vermelho Ferrari e o verde bandeira. Eu já deixei aqui preparado. Cada batoque está com 5 gotas de cada cor e 2 gotas de diluente. Antes eu já tinha feito uma tabela. Olha essa tabela que legal, as cores que ficou. Antes eu tinha diluído o verde com branco, o amarelo com branco, o vermelho com branco e o azul com branco também. Eu vou pegar um pouquinho de cada cor, colocar aqui em cima elas concentradas para você ver a diferença, que é ela mais forte e ela mais clara, você clareando ela usando o branco. Vou aproveitar e já te mostrar como que você vai fazer para usar a hastezinha de metal, tá bom? Pega um papel toalha, coloca a hastezinha de metal e joga álcool 70 nela para ela ficar bem limpa. E aí você dá uma bela limpada nela para ela ficar bem esterilizadinha. Você vai pegar o batoquinho e mexe, ó. Gira para um lado, gira para o outro, gira para um lado e gira para o outro. Isso já vai deixar a tinta bem misturadinha. Aqui no caso eu coloquei 5 gotas de verde e 2 gotas de diluente. Porque eu vou levar um tempinho para estar fazendo essa aula, eu não quero que a minha tinta fique seca no batoque, porque ela pode secar. Principalmente se o ambiente estiver com ar-condicionado ou se o ambiente tiver um ventilador. Sujou, faz a mesma coisa. Limpa a hastezinha, que depois você vai ter que usar ela para estar colocando ela num outro batoque para fazer a mesma coisa com a outra cor. Vamos ver então como que são essas cores aqui mais fortes, mais concentradas. Vamos começar com o verde. Um verde mais escuro. Vira a haste, vermelho, bem mais forte, mais escuro. Lembrando que aqui eu diluí ele com branco, dei uma clareada nele com branco. Esse verde, o amarelo, esse vermelho e esse azul. Vamos ver o azul, concentrado. É bem mais forte. O amarelo não vai dar muita diferença. Enfim, essas são as cores, os tons mais fortes. E aqui os 4 pigmentos clareados com branco. Bom, agora vamos misturar uma cor com a outra e ver como vai ficar o resultado. Vou começar com o amarelo misturando com o vermelho. Lembrando que é sempre legal você chacoalhar bastante, mexe bastante essa tinta, que é para ela ficar bem misturadinha lá dentro. Amarelo, vamos colocar com cuidado 5 gotas de vermelho. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos ver que laranja que vai virar isso aí. Dessa vez eu vou usar um mixer para você ter uma ideia de como que ele funciona. Conectou essa hastezinha aqui, aperta o botãozinho em cima, ele vai girar. Segura com cuidado o batoque, coloca lá no fundinho e no meio, mas não fica mexendo ele ligado para ele ficar ralando e batendo em todas as extremidades do batoque.
Tem que ser com calma, para dar uma misturadinha legal. É legal você colocar lá no fundo também, mas não ao ponto de ficar encostando muito no fundo do batoque. Mas o ideal de você colocar no fundo, por quê? Porque se você colocar muito em cima, na hora que você ligar, isso aqui vai fazer mó sujeira na tua bancada, na tua mesa. Então, muito cuidado com isso. Foram 5 gotas de vermelho, 5 gotas de amarelo. Pega a sua folha e faz isso. E agora a gente vai esperar secar para ver o resultado do laranja. O legal de você ter essa tabela de cores é que quando o cliente te perguntar também quais as cores que você tem para mim fazer vamos supor, uma borboleta coloridinha, você pode pegar e mostrar essa tabela com as cores que você tem, apesar de ter só 4 tubos de tinta. Outra coisa, nada te impede. Se você achou que o laranja está forte, coloca mais amarelo e vai dando uma clareada nessa cor, nesse tom, até ele chegar ao tom que você acha o ideal. Enfim, não existe uma regra. Não é porque eu coloquei 5 de uma cor e 5 de outra que você precisa fazer a mesma coisa. Você pode fazer inúmeras tentativas, inúmeras misturas e ver quais os resultados que você vai alcançar fazendo isso. E sempre anota. O ideal é sempre você anotar para depois você não ficar perdido. Agora eu vou pegar e vou colocar mais 5 gotas de amarelo, porque eu quero que esse laranja fique um laranja mais claro. Pronto. Vou dar uma bela misturada nele aqui, usando a minha haste. Lembrando que sujou a haste, já pega e já limpa. Já deixa ela limpa, porque depois você vai utilizar e não é legal você ficar sujando os outros batoques com a cor que você acabou de bater. Vou aproveitar aqui, ó, que ainda tem o vermelho, colocar e marcar aqui, ó, vermelho forte, vermelho forte. Não deu muita diferença aqui desse laranja para esse, apesar de esse daqui estar com 5 gotas de amarelo, 5 gotas de vermelho, e esse com 10 gotas de amarelo e 5 de vermelho. Mas deram cores bem legais, bem bonitas. É um laranja massa para você estar utilizando caso você precise fazer uma tatu onde você queira o laranja, sendo que você não comprou laranja. Vamos pegar o azul agora e pintar aqui de azul. E vamos ver o que dá para fazer com azul. Bora misturar vermelho com azul? O que será que vai virar isso, hein? Outra dica que eu dou pra galera é o seguinte. Depois de ter chacoalhado e mexido bastante, você vai pingar algumas gotas da tinta lá. Pega um papel toalha, embrulha a tampinha e abre com esse papel toalha. Porque as possibilidades de você fazer sujeira na sua mão e fazer sujeira também no próprio tubinho de tinta é bem grande. 1, 2, 3, 4, 5. Olha que coisa louca isso. Misturei vermelho, 5 gotas de vermelho com 5 gotas de azul. E o resultado deu no marrom bem escuro. Para clarear um marrom desse, você pode estar utilizando o branco. Pode colocar 5, 6, 7 gotas de branco e vai clareando esse marrom. Ó, acabei de colocar branco aqui agora, 7 gotas de branco. Vamos ver o resultado. Onde ficou um marronzinho mais claro. Bora ver o resultado. 5 gotas de verde e 5 gotas de azul. Olha isso. Show, hein? Esse mesmo verde que ficou um verde escuro, vamos colocar um pouco de amarelo e ver o que acontece? Coloquei 4 gotas de amarelo aqui agora. Vamos ver como ficou. Um verdinho mais claro, bem parecido com o verde que você já comprou, que você já tem. Bom, vamos ver se a gente consegue agora fazer com que esse vermelho se transforme em um cor-de-rosa. Bora ver como ficou? 5 gotas de vermelho, 10 de branco. Onde ficou uma cor de rosinha legal. Uma tinta que você não tem, que você não comprou, mas é que você conseguiu criar.
Vamos tentar criar uma outra cor agora. Vamos ver se a gente consegue criar um roxo, um lilás. E a gente vai usar vermelho. 1, 2, 3, 4, 5. Uma, duas, três. Coloquei 5 de vermelho e 3 de azul. Ainda ficou muito escuro, ficou meio marrom, marronzado. Vamos colocar mais azul nessa mistura. Bora, vamos ver como ficou. Aqui no caso, eu forcei bastante com azul para chegar no tom que eu queria. Então tem 5 gotas de vermelho e 20 gotas de azul. Aí a gente chegou num roxo, mais escuro. Quer clarear ele? Vamos ver como que fica? Vamos clarear, vamos colocar branco. Coloquei 7 gotinhas de branco agora. Vamos bater com cuidado. Lembrando que o ideal também é você não ficar deixando o batedor muito em cima. O mixerzinho muito em cima, senão vai espirrar para tudo quanto é lado tinta. Eu mesmo já espirrei um pouquinho aqui, olha só. É o que eu falo, vamos usar luva, vamos proteger o local, proteger a bancada, porque para fazer sujeira é muito fácil. Clareou mais só um pouquinho, vamos clarear mais ainda. Bom, tem 5 gotas de vermelho, 20 gotas de azul e 20 gotas de branco. E assim vai clareando aos poucos. A gente tem um roxo e alguns outros tons de roxo, um médio e um mais claro. Enfim, o interessante, o que é legal dessa aula é você entender que você consegue criar outras cores tendo aqueles 4 tubinhos que eu te passei. E através desses 4 tubinhos, e é lógico, também ter um branco, ter o linha, né, o preto linha e um diluente para você poder fazer as suas misturinhas. Mais uma vez vou voltar a frisar, o ideal é você comprar pigmentos sempre da mesma marca, tá? Enfim, tem várias marcas no mercado. No meu caso, eu gosto muito de utilizar a Electric Ink, mas nada impede de você comprar e conhecer outras marcas. Enfim, o legal dessa aula aqui, o que é a gente entender, é que com aquelas 4 cores e mais o branco e o diluente, você consegue criar várias cores. Você também pode utilizar o preto para colocar nessas misturinhas e escurecer, colocar um pouco mais de força nesse tom, nessa cor que você quer encontrar. Mas nada te impede também, no devido tempo, na hora que você achar melhor, compra as cores que estão te faltando. Um cor-de-rosa, um lilás, um laranja, enfim, tem tanta cor, é tanta quantidade e qualidade e marcas que estão à sua disposição que o céu é o limite. Uma coisa importante também, sempre que você for fazer suas misturinhas, faz a marcação da quantidade de gotas que você usou de um determinado tom e a quantidade de gotas que você usou de outro, para assim você já ter uma noção na hora de pegar e precisar de fazer aquela receitinha de novo, já está tudo marcado, está tudo anotadinho, tá bom? Vou aproveitar também toda essa baguncinha para te mostrar como que eu faço para recolher esse material e deixar a bancada já organizadinha. Bom, você vai pegar toda a sujeira, coloca aqui no centro. Pegar nas extremidades do plástico, já vai puxando e embrulhando tudo. Tudo isso vai para o lixo. Todo esse material aqui a gente usou para estar fazendo as misturinhas de cores, para você entender as cores que dá para a gente trabalhar usando aquela quantidade mínima de tons que você comprou. Mas imagina que isso daqui, ó, você usou em um cliente, tá tudo sujo, tá tudo contaminado. Então você vai embrulhando dessa forma, vai jogando tudo para o centro do papel toalha e já era. Tua bancada tá já limpinha, pronta para você passar um papel toalha umedecido com álcool 70 para dar aquela geralzinha para acabar de deixar tudo limpinho. Perfeito? Bom, agora é o seguinte, vamos fazer uma outra folha. Nessa outra folha você também vai fazer algumas paralelas, fazer uma linha em cima, colocar o preto linha, o sume com 3 gotas, o sume com 2 gotas e o sume com 1 gota. O que é o sume? O sume é diluente misturado com 3 gotas ou 2 ou 1 gota de preto. Aliás, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Isso é o que eu mais uso. Você vai ver que essa mistura vai dar algumas tonalidades de cinza. Vamos ver como fica isso?
Show, vamos lá. Eu já deixei aqui alguns batoques preparados, ó. Não é para deixar ele cheio até a tampa, tá? Até chegar em cima. Deixa 1 milímetro, 2 milímetros ali antes dele chegar até o máximo. Ele já está preparado com o diluente. Pega o tubo de tinta preta. Esse barulho é porque ele tem uma bolinha dentro. Normalmente costuma vir com uma bolinha. Com as mãos, com luvas, pega o teu tubinho de tinta, com papel toalha, você vai pegar e abrir, enroscar e desenroscar ele para abrir. Com muita calma, às vezes é até melhor dar uma fechadinha a mais, para não cair gotas a mais do que deveria. Tá vendo porque é bom usar a luva? Isso vai acontecer muito, viu? Com calma, uma gotinha. Com calma, uma, duas. Com calma, uma, duas, três. Beleza. Bom, ali eu já deixei os batoques, já estão preparados. Eu coloquei também um batoque aqui de preto concentrado, o preto linha. Suja uma ponta da haste, esfrega ela para você ver como que é a cor do preto. E bem forte, bem concentrado. Vamos pegar aqui o outro lado do cotonete. Aqui que tá com 3 gotas de preto. Agora vamos catar o outro. Cheio de diluente, com 2 gotas, bem mexido. Você pode usar aquela haste de metal para mexer, ou então mexer com um batedorzinho, com um mixer. Agora aqui, uma gota só de preto. Ele fica um cinza bem mais clarinho. Isso é muito massa, isso é muito legal. É bom você sacar e aprender também sobre isso, porque vai ter vários trabalhos que você vai querer trabalhar com tonalidades de sombra, onde você começa com uma sombra mais escura, cai para o médio, cai para o mais claro. Um cinza um pouquinho mais forte, um cinza médio e um cinza mais claro. Isso você vai usar muito em vários trabalhos, onde você vai trabalhar só com luz e sombra, volume e profundidade. Enfim, é legal você saber e já ter noção desse conteúdo, porque quando você tiver a fim de fazer um sombreado, dá para fazer várias camadas de degradê fazendo essa mistura de colocar diluente com 3 gotas, diluente com 2 gotas, diluente com 1 gota de preto. Beleza? A gente se vê na próxima aula.